Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma semana aqui juntos. Hoje, continuando, né? Estudando a palavra, através do livro Breve Esboços do Livro da Bíblia, a partir do profeta Ageu. Ageu é o primeiro dos profetas pós-cativeiro. Sua profecia consiste em 5 mensagens recebidas no espaço de 4 meses. Cada mensagem é datada em relação ao segundo ano de Dário, o rei. Embora Deus tivesse permitido que o remanescente de Judá voltasse a Jerusalém, a antiga relação não havia sido restaurada. Não havia trono, não havia trono. Um gentil governo sobre a terra. As coisas estavam fisicamente e espiritualmente em um estado de ruína. As pessoas que haviam voltado para a terra com tanto gozo e energia, tendo colocado a base do templo, haviam se tornado desencorajadas. Deus, em seu maravilhoso amor e graça, permitiu que o remanescente voltasse a Jerusalém. Quão rapidamente isso tinha sido esquecido. Havia tranquilidade suficiente para construir suas próprias casas. A fé não era exigida para isso e o mundo não ofereceu qualquer resistência. Ageu 1, versículo 4. Quando a fé estava faltando, as circunstâncias e nossa própria vontade ditarão nossos atos. Não vejo ainda o tempo, entre aspas, não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ageu 1, 2. Ao negligenciar a casa do Senhor, eles tinham realmente negligenciado o Senhor. E como resultado, a disciplina tinha que entrar em cena. Tal é também o coração de Deus em amor. Ageu 1, do 5 ao 11. Embora as coisas fossem difíceis, o Senhor ainda estava com eles. Ageu 1, 3. Instigado pela mensagem, o trabalho retomou. Ageu, capítulo 1, versículo 14. Então, um tempo aqui, se algum irmão quiser comentar. É, só um breve comentário, irmãos, quando nesse parágrafo que nós acabamos de ler, né, que traz até que os irmãos também, eles têm nos ensinado, né, que aqui, quando eles voltam para Jerusalém, eles estão mais preocupados com
com a casa deles do que com a casa do Senhor, né? E como nós estamos aqui aprendendo, e os irmãos também podem estar me corrigindo, eu lembrei da passagem Filipenses 2, né? Vou colocar aqui rapidinho. Filipenses 2. Deixa eu ver se é o versículo 21. Aqui. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Eu, pensando nessa passagem aqui, me remeteu ao que está escrito ali no livro, no parágrafo que nós acabamos de ler. Isso, como também foi citado no parágrafo, né? O estado de ruína que Israel se encontrava e que hoje, né, a igreja se encontra, né, até tomando também o que está escrito em Apocalipse, né, o estado de Laodiceia. Algum irmão puder me corrigir, ou se eu não estiver errado, é Laodiceia, não é isso, irmãos? Então, isso nos mostra o quanto nós estamos, quando eu falo nós, eu falo a igreja, né, a grande casa, né, está buscando as coisas que não são do alto, mas sim as coisas que são terrenais, que são passageiras. E é bom que o irmão aí ele traz essa referência de Ageu para também a gente não cair nos erros, né? A gente pode dizer um testemunho individual, né? Se o irmão quiser corrigir também, fica à vontade. Vou botar aqui para o livro. É importante também, irmãos, vermos essa questão aí do desencorajamento, né? Que a gente pode também levar para o desânimo, descontentamento, e parece ser muito comum quando está num estado de ruína isso acontecer, e pode acontecer conosco, com qualquer um, tanto individual quanto coletivo, de estar descontente, de estar desanimado, e por conta de várias circunstâncias. E a gente vai encontrar muitos versículos, né, na palavra falando, né? O próprio Senhor Jesus vai falar: tem de bom ânimo. Então, se ele diz para ter bom ânimo, é porque ele sabia que passaríamos tempo de desânimo, de descontentamento. A gente encontra também para que sejamos fervorosos no espírito. Então, existem vários aconselhamentos acerca disso.
para estimular um ao outro, né, no amor, né, justamente porque tem, né, essas referências, essas citações bíblicas acerca disso. Porque é comum, isso pode realmente acontecer, e certamente está acontecendo, desencorajamento, descontentamento, desânimo, fraqueza espiritual e fracos na fé, e aí cresce essa importância de primeiro entender isso, que é possível passar por isso, e não só aconteceu isso lá no passado com Judá ou com Israel, mas que isso também acontece conosco, para que a gente não vacile quanto a isso, né? Que possamos pedir ao Senhor para nos animar, para nos encorajar, e o Senhor pode usar, né, a sua própria palavra, e pode usar irmãos também e situações para que a gente possa, né, haver esse encorajamento, possa voltar ao ânimo, né, de entender que mesmo com tanta ruína, com tanta escuridade, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem levantado, tem, né, mostrado o caminho a ser seguido. Então, é importante isso, que primeiro, né, saibamos, né, do que está acontecendo, e que possamos, assim, né, de acordo com o que está escrito, né, estimular um ao outro as coisas do Senhor. Continuar aqui, então. Deus, em seu maravilhoso amor e graça, permitiu que um remanescente voltasse a Jerusalém. Quão rapidamente isso tinha sido esquecido. Havia tranquilidade suficiente para construir suas próprias casas. A fé não era exigida para isso, e o mundo não ofereceu qualquer resistência. Ageu 1:4. Estou repetindo um parágrafo aqui, irmãos, perdão. Quando a fé está faltando, as circunstâncias e nossa própria vontade ditarão nossos atos. Entre aspas. Não vejo ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Fecha aspas. Ageu 1:2. Ao negligenciar a casa do Senhor, eles tinham realmente negligenciado o Senhor. E como resultado, a disciplina tinha que entrar em cena. Tal é também o coração de Deus é amor. Ageu 1, do 5 ao 11. Embora as coisas fossem difíceis, o Senhor ainda estava com eles. Ageu 1:13. Instigado pela mensagem, o trabalho retomou. Temos em Ageu 1:14. O edifício que eles estavam erguendo não era nada em comparação com o antigo templo. E isso também era uma fonte de desencorajamento. Esdras 3:12 e Ageu 2, do 1 ao 9. No entanto, a fé no dia da ruína não é pretensiosa e reconhece o estado das coisas. Este não foi o dia brilhante em que foram trazidos da terra do Egito, mas o Senhor estava com eles. Ageu 2:5. Um dia está chegando quando a última glória da casa, ainda a mesma casa aos olhos de Deus, excederá a antiga. Ageu 2, versículo 9, de John Nelson Darby.
Isso não pode acontecer até que o estado atual do mundo tenha sido abordado. Não apenas Israel, mas todas as nações, entre aspas, os céus e a terra e o mar e a terra seca, fecha aspas, devem ser abalados antes que possa haver paz. Ageu 2:6. Há um tempo aqui, se não quiser comentar. A quarta profecia afirma o princípio simples. Os sacerdotes entenderão que o impuro contamina o santo. Ageu 2, do 10 ao 19. Eles eram impuros, e o trabalho de suas mãos era imundo. Ageu 2:14. O presente trabalho não mudou isso. Só Deus é santo e não pode ser contaminado. E é somente quando Deus é admitido em nossa vida que é o que ele deseja em resposta à sua disciplina, que a bênção pode fluir. Ageu 2:19. A quinta e última mensagem se dirige a Zorobabel, o líder daqueles que retornaram e um descendente de Davi. Mateus 1:12. Com o abalo das nações, Deus estabelecerá seu trono na verdadeira semente de Davi, Cristo, o ungido do Senhor. Entre aspas, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:23. Zacarias. Embora ambos, Ageu e Zacarias, tenha profetizado no segundo ano de Dário, veremos em Esdras 5:1, Ageu 1:1 e Zacarias 1:1. O foco de Ageu é o templo e a reconstrução, enquanto a mensagem de Zacarias é mais ampla, tanto no escopo quanto no tempo. Zacarias está ocupado com Jerusalém e sua história do cativeiro nos últimos dias. Deus é zeloso para com Jerusalém e Sião com um grande zelo, e ele está gravemente indignado com os pagãos. Zacarias 1:14 ao 15. Ele executou seu governo sobre Israel por meio dos gentios, mas cada nação tem ofendido e deve ser julgada.
Zacarias 1, do 18 ao 21. Babilônia, já caída naquela época, Pérsia, Grécia, Zacarias 9, 13, e Roma. O templo estava sendo reconstruído e sobre Neemias as muralhas de Jerusalém seriam restauradas. Zacarias 2:5. Todos, no entanto, precursores de uma melhor libertação, a restauração daquela cidade em dia futuro seria gloriosa. Capítulo 2. Zacarias levanta os olhos do remanescente frágil, estabelecendo sua presença, sua esperança em Jeová, que encorajamento. Nós também estamos olhando para além desta cena, para a bendita esperança e a aparição da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13, versão John Nelson Dark. Como o irmão falou anteriormente, naquele tempo, o profeta, trouxe consolo, E nós hoje temos essa bendita esperança, E a própria palavra, ela nos anima, nos conforta e nos consola, Só o Senhor mesmo. Nos capítulos de 2 a 6, temos visões distintas que descrevem o restabelecimento de Jerusalém. Capítulo 2. A purificação do povo, capítulo 3. A perfeição dessa futura administração, capítulo 4. O julgamento dos ímpios e da impiedade, capítulo 5. E o providencial governo de Deus exercido por intermédio de 4 nações gentias sucessivas, trazendo-nos a Cristo, o renovo, que construirá o templo e governará em justiça. Capítulo 6. O capítulo 7 começa de outra maneira. É agora o 4º ano do rei Dário. No restante do livro, temos o Messias e as consequências de sua rejeição. Judá está disperso porque se recusou a ouvir. Capítulo 7. Mas Jeová voltará. Capítulo 8. E habitará no meio de Jerusalém, entre aspas. E será o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Zacarias 8, versículo 8. Nos capítulos 9 a 10, a vingança de Deus é derramada sobre as nações. O Messias está aqui introduzido, não no poder, mas como o humilde, entre aspas. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias 9, 9. Não reconhecido, ele é rejeitado pela nação, entre aspas. Ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele,
nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos. Isaías 53, versículo 2. No entanto, ele cumprirá suas reivindicações por meio de julgamento. Ele trará paz a Israel, tanto Judá quanto José. Zacarias 10, 6. Cuja base deve ser o concerto de sangue. Zacarias 9, 11. Tendo rejeitado o Messias, os judeus receberão outro que virá em seu próprio nome. Se eu não estiver errado, João 5,43. O anticristo, o pastor insensato e inútil, Zacarias 11, do 15 ao 17. Enquanto a nação avaliou o verdadeiro pastor em apenas 30 moedas de prata, o fiel remanescente, os pobres do rebanho, observa e vê que tudo está de acordo com a palavra do Senhor. Zacarias 11, do 11 ao 12. O tema do anticristo e seu julgamento, Zacarias 11, 17, introduz os tempos do fim. As nações cercarão Jerusalém por um tempo, apenas para serem destruídas. Capítulo 12. Judá verá aqui ele a quem transpassou e se encherão de grande tristeza. Zacarias 12, 10. Tudo será purificado, e os falsos profetas e os ídolos removidos. Zacarias 13, do 1 ao 4. Cristo era o profeta, Deuteronômio 18, 15. Em contraste com os falsos profetas, mas foi rejeitado. Ele se tornou um servo do homem. Zacarias 13, 5. Mas foi ferido na casa de seus amados amigos. Zacarias 13, 6. No entanto, este homem humilde, ferido de Deus, não é outro senão o companheiro de Jeová, perfeito em expiação, perfeito em empatia. Zacarias 13, 7. O julgamento de Judá será severo. Uma terça parte será trazida através do fogo. Zacarias 13, 9. O capítulo 14 leva-nos de volta a Jerusalém e ao dia do Senhor. Deus reunirá todas as nações contra Jerusalém e a cidade será tomada. Zacarias 14, 2. Este é o primeiro cerco, o flagelo transbordante. Isaías 28, 15, versão AIBB. Jeová virá adiante para lutar e libertar Jerusalém. Ele vai se levantar sobre o Monte das Oliveiras, e este será fendido em dois. Zacarias 14, 4. Pragas irão ferir as nações. Zacarias 14, 12. Embora eles se reúnam pela segunda vez, recorrerão às brigas internas, matando uns aos outros, com Judá se juntando à luta. Zacarias 14, do 13 ao 14. Entre aspas. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor,
e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Aqueles que permanecerem das nações irão até Jerusalém, entre aspas, de ano em ano, para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 16, versão AIBB. Um comentário rápido, irmãos. Nisso aqui é uma coisa que nós sempre falamos, né? No âmbito das reuniões, no âmbito até da própria Assembleia, que hoje o mundo jaz no maligno. E hoje o mundo, as nações, né? Elas têm por príncipe a Satanás. O reino do mundo, os reinos das nações, eles publicamente ainda não passaram a ser de nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, todo vento de doutrina, toda notícia que a gente veja na internet relacionado à melhora desse mundo é engano. E procede de Satanás também. Porque o diabo, ele é enganador, não é? Então, ele age em diferentes frentes, levantando diferentes grupos de pessoas para promover a mentira. E quando o Senhor Jesus, eu creio que é em João 14, ele ora pelos seus discípulos, ele não roga pelo mundo, mas ele roga por aqueles que estavam com ele, representando, assim, claro, aqueles que creem no seu nome, representando a igreja, não é? Então, nós, quando oramos pela vida dos homens, a gente ora para que todos os homens sejam salvos. A gente sabe que nem todos serão, mas a gente ora para que tenham a oportunidade de ouvirem o Evangelho e crerem no Senhor Jesus. Mas o mundo, como sistema, como política, seja aqui na Bahia, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, está contaminado e não tem retorno, não tem restauração. Então, o que a gente vê aqui é que o Senhor trará a sua paz, não é? Quando, após o arrebatamento, tudo mais, quando ele vir julgar as nações, é pela guerra, irmãos. Muitas vezes nós falamos do amor do Senhor, e hoje nós estamos no tempo da graça, mas quando a dispensação da graça cessar, o Senhor Jeová, que é Cristo, né? Que é o Senhor Jesus, porque nós sabemos que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando o Senhor Jeová, o Senhor Jesus vier trazer juízo, é para matar os seus inimigos. E todos eles que se levantam contra o Senhor, eles serão trazidos por escarbelo diante dos seus pés. Então nós vemos muitas vezes nas redes sociais as pessoas falando coisas absurdas contra o Senhor Jesus, falando coisas absurdas contra Israel, até, não é? Porque, embora Israel tenha sido deixado de lado por um momento, até que a plenitude dos gentios, que somos nós, haja chegado ao ápice, né? E então a igreja saia da terra, o Senhor voltará a tratar com Israel. E as pessoas que falam contra Israel, falam contra o Senhor Jesus, falam contra Deus, elas serão julgadas pelas suas palavras. E qual é deve ser a nossa atitude em relação aos discursos infames que que o mundo proclama? Não deve ser responder a eles na mesma baixeza de espírito, mas sim pregar o evangelho, crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Se vê que a pessoa não quer, considera um herege.
mas o nosso papel hoje na Terra como os cristãos é sermos sal. Então, nossos olhos sempre devem estar voltados para o nosso Senhor Jesus, como igreja, não é? Ele nos buscará a qualquer momento, como a palavra fala, né? No abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, se eu não estou enganado esse texto. Nós viremos para o Senhor Jesus. Então, nossos olhos devem estar nele. Nossos olhos não devem estar nas notícias do mundo, até mesmo nasquelas notícias que parecem trazer algum juízo, parecem trazer alguma justiça. Nas últimas 2 semanas, tivemos na mídia, né, muitas coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos, como a morte da ucraniana, também de um conservador, né, que foi disparado um tiro na sua jugular, uma cena muito lamentável, mas isso é o que o homem é, não é? O homem no seu estado natural de Caim, né, no seu estado adâmico caído, ele é mau, ele só pensa nos seus próprios interesses. E pelo outro lado, a justiça própria humana, não é? Quando ela exclui os parâmetros divinos, ela também é falha. Então as nações, né? Elas são representadas muitas vezes na palavra de Deus como o mar, inconstantes, que uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Então nós nunca devemos esperar paz das nações, nunca devemos esperar paz da política. As coisas só tendem a ir de mal a pior. E isso eu não falo para os irmãos para, de forma alguma, desincentivar os irmãos, de forma alguma, mas sim para nos incentivarmos mutuamente para olharmos para Cristo. Porque somente nele existe a justiça, somente nele existe a paz e o amor, e nós não devemos esperar nada de bom desse mundo. É só mesmo pensando aqui no que o irmão falou, e nós estaremos transformados, né? Então, assim, teremos entendimento das coisas espirituais, né? Quando essas coisas acontecerem com a Terra. E nesse sentido do que o irmão Fernando acabou de falar, e falando por fé, irmãos, o bom é que tudo redundará em glória para o nosso Senhor, né? Tudo será para a glória do Senhor. Só um comentário rápido, irmão. Se o irmão quiser colocar aí, volta aí em Zacarias, no capítulo 13, né? Versículo 9. Eu creio que ele está falando da grande tribulação, né? E grande tribulação, na verdade, não é para cristão, né? É para Filipenses, o povo de Israel. 13, versículo 9. Zacarias, Capítulo 13, no versículo 9. e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus.
Então, eu creio que ele está falando da grande tribulação, né, irmão? Quando Israel vai passar, porque vai passar pela grande tribulação, né? Eu creio que essa passagem aí tem a ver com isso, mas se eu tiver equivocado, os irmãos aí podem me corrigir. Mas só mais um pensamento, é quando o irmão Vitor estava falando aí, eu me lembrei, né, que Deus, ele quebra o orgulho de Israel, né? Se nós observar hoje, Israel hoje está em guerra e eles é sustentado pelos Estados Unidos, né, que é considerado um país cristão. Então, eu creio que isso já quebra um pouco do orgulho deles, porque antes Israel sozinho vencia as guerras, né? A gente vê no Antigo Testamento, não precisava de ajuda. E hoje, Estados Unidos, que é considerado um país cristão, é quem sustenta, né? Vamos dizer assim. O que a gente vê aí também, muitas das vezes. Então, é só mais esse pensamento aí. Embora, embora um país cristão, entre aspas, né? Irmão, já são 9:02. O que os irmãos acham, né? Já podemos continuar amanhã, assim o Senhor permitindo. Tudo bem, irmãos? Os irmãos estão dormindo. Eu ia falar só mais um versículo aí, Jeff, mais um irmão para encerrar, que era nessa questão que o irmão Victor também está falando, eu acabei me Pode esquecendo. concluir. Pode concluir, irmão. Que nesse assunto, né, vamos dizer assim, que o irmão trouxe aí, de nós não defender Israel ou criticar, como o irmão falou aí, que Israel é a menina dos olhos, né, do Senhor. E tem até exemplo para nós vimos esse assunto também a semana passada, né? Eu até coloquei o versículo lá, mas se o irmão quiser só ler, só para finalizar mesmo, é rápido. Romanos 10, no versículo 1 lá, só para finalizar aqui. Romanos 10. É isso, versículo 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Também tem aquele versículo, irmãos, não quero que sejais presunçosos de vós mesmos, né? Algum irmão sabe onde é que tá?
Acho que é Romanos 11:25, irmão. Veja lá se é isso mesmo. Exatamente, irmão. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumeis de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse texto aqui ele é esclarecedor sobre tudo, não é? Principalmente para aquelas pessoas que acreditam que Israel e a igreja são a mesma coisa. O que deveras, de forma alguma, não é. Porque você vê que é uma distinção entre o que nós estamos hoje sendo e o que é Israel. O judeu hoje, que mora em, que é judeu de judeus, que nasceu em Israel, que hoje ele crê no Senhor Jesus, ele passa a ser da igreja, ele passa a ser corpo de Cristo. Só que a partir do momento que a plenitude dos gentios haja entrado, o Senhor Jesus vem pegar a sua igreja, não é? No arrebatamento, o Senhor volta a tratar com Israel. Eu acho que nenhum cristão de boa mente jamais, isso deve ser inconcebível, é falar da questão palestina. Às vezes a gente vê nas ruas, Palestina livre, não sei mais o quê. Isso é algo abominável, porque a Palestina nada mais ocupa do que o espaço que era dos filisteus. Tanto é que o nome Palestina foi dado por Adriano, o imperador romano, para aquela área ali, justamente para homenagear os filisteus. Então, os irmãos, se quiserem assim, podem pesquisar depois que a palavra Palestina, ela é de origem romana e é uma homenagem direta aos filisteus, direta aos abomináveis inimigos de Israel, que eram os filisteus. Então, embora hoje a Palestina, os palestinos, enfim, possam não ser geneticamente os filisteus de antigamente, eles ocupam o espaço simbólico dos filisteus, que são o inimigo de Israel. Então, irmãos, tenhamos entendimento de separar sempre o que é Israel e a igreja, para que a gente nunca caia em ignorância e jamais venha criticar a menina dos olhos do Senhor, não é? A gente critica o comportamento, às vezes, de judeus que são incrédulos, não é? Assim como Paulo também falava dos judaizantes que tentavam perverter o corpo de Cristo, né? Tentavam tirar a paz. Mas, como nação, Israel ainda é a menina dos olhos do Senhor, e o Senhor tratará com elas. Até aqui, irmãos. Ok, irmãos? Algum irmão quer complementar? Senão, a gente podemos encerrar aqui. Então, amanhã continuaremos em Malaquias. Está aqui tirando a gravação.